Oi, gente! Tudo bom? Eu acho que eu estou ao vivo. Acho não, tenho certeza que eu estou ao vivo. E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha que tá me aparecendo uns negócios aqui no Instagram que eu nunca tinha visto na vida. Pera aí que eu vou dar tudo salve, concluir. Aí! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Tudo certo? Mais uma terça-feira e aqui estamos pra gente bater um papo, pra gente falar de futebol, pra gente falar de coisa boa, pra resenhar, que é o mais importante. E hoje, como vocês sabem, eu vou bater um papo com o William Campos, ele que é treinador do Santa Cruz, preparação para a divisão de acesso, afinal de contas, abril tá batendo na porta, ainda bem. Abril é o mês mais lindo do mundo, gente, é o mês mais maravilhoso do mundo, sim! E a gente vai bater um super papo aqui com o William Campos pra gente falar dessa preparação da divisão de acesso, pra gente falar também um pouquinho, conhecer um pouco a história do William Campos, que é um treinador muito jovem, né, que vem justamente para pegar os passos, né, do pai, que é muito legal. Então, ele já tá pronto, eu já tava esperando a hora, mas eu vou chamar ele aqui pra gente conversar. E se vocês também têm alguma pergunta, se vocês querem, né, conversar com, até mesmo fazer alguma pergunta pra ele, manda aqui embaixo nos recadinhos, manda aqui pra gente, que a gente vai, que eu vou passar, obviamente, pra ele todos os questionamentos, né, de vocês em relação a isso. Então, vamos só esperar o William, que aí a gente já começa pra gente conversar, pra gente bater esse papo legal, porque afinal de contas a gente tem muita coisa pra falar, né? Muita coisa pra falar. E eu venho acompanhando um pouquinho, né? Até mesmo a questão da divisão de acesso, né? E como é que estão as preparações, né? Como os clubes estão se preparando para essa competição, né? Agora a gente está naquela fase de pré-temporada, principalmente. Ué, por que que o William não pode participar? Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Não, eu não quero isso aqui, eu quero aqui, eu tô chamando ele e o meu Instagram diz que ele não pode participar por algum motivo que eu não sei. Vou fazer de novo. Convidei. Vamos ver se vai rolar agora. Agora vai dar. Oi, William! Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Arrumadinho aqui. Tudo, tudo certo? Tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. E tu? Ah, então tá bom. O teu também tá bem bom. Tá bem bom. William, obrigada, primeiramente, obrigada por ter aceito o convite para a gente conversar um pouquinho. Eu sei que tu tá a mil aí com a pré-temporada, com toda a organização para o início da divisão de acesso. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que tá tudo isso, como é que vocês estão trabalhando aí no Santa Cruz, que é um ano totalmente diferente, né? Tu fez história, também quero que tu conte isso pra gente. Porque afinal de contas, quando a gente fala de Santa Cruz, tu praticamente é a cara do Santa Cruz, né, William? Boa noite. Bom, boa noite, né? Boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Eu que agradeço o convite, né? Quando tu me chamou ali, eu disse que é uma convocação, até porque é uma profissional aí que sempre deu voz aí para o interior, sempre divulgou aí o trabalho, né? Não só meu, mas de muita gente. E é sempre muito importante isso. É um trabalho muito bem feito lá, desde lá de Santa Maria, né? E então, quando você me convidou, eu não pude dizer não, né? Então é muito bom também poder estar aqui falando de futebol, né? Falando do Santa Cruz, dessa divisão de acesso aí que a gente vai ter pela frente aí, que eu tenho certeza que vai ser uma das mais difíceis aí dos últimos anos, né? Com grandes times aí, com muita Verdade. tradição. Então, tenho certeza que vai ser um grande bate-papo aí, a gente vai levando e espero que o pessoal aí que está acompanhando aí goste.
Mas com certeza. E William, eu até desde, né, a gente, obviamente que eu conheço o teu trabalho, né, acompanho desde quando tu começou aí como treinador. E até para a gente começar, eu sei que todo mundo sabe, quer dizer, a grande maioria sabe um pouco da tua história, mas tu começou como treinador muito jovem e tu vem fazendo uma boa campanha como treinador. Tu foi jogador também, mas tu tem esse destaque como treinador. É aquela admiração que tu sempre teve acompanhando o trabalho do teu pai, é aquilo que vem de sangue mesmo, William? Não, eu acredito que sim, né? Foi tudo muito de repente, né? Como tu colocou bem, eu tive 12 anos jogando profissionalmente, rodei mais no interior, né? Então conheço bem o interior, conheço bem essas competições. E em 2017 eu comecei, né, essa nova fase aí no futebol como auxiliar do meu pai, trabalhando lá no Náutico e depois no outro ano, infelizmente, o pai acabou falecendo, né? E foi um baque muito grande. Até pensei realmente em parar de largar de mão o futebol, né? E inclusive no ano de 2018 ali eu fiquei sem trabalhar, né? E em 19 eu recebi o convite do Santa Cruz em retornar para o clube, né? Eu tinha já atuado 3 anos no Galo e tinha encerrado a minha carreira no Santa Cruz também em 2017. E em 2019 eu aceitei o desafio de ser auxiliar, né? Juntamente com o Darley Costa, que era o auxiliar do meu pai enquanto vivo, né? Por 10 anos. Então a gente iniciou um trabalho todo, né? Que foi concretizado, acredito eu, hoje. Tenho certeza disso, que foi concretizado depois do ano passado com o acesso. A gente iniciou um trabalho lá em 2019, Sim. né, em cargos opostos, né? O Dário como treinador e eu como auxiliar. E aquele ano a gente não ficou até o fim, o clube optou por trocar. E o Santa Cruz acabou não subindo, né, em 2019. E num segundo semestre eu recebi o convite, né, do São Borja, através do Cleverson, que estava lá, os atletas também, o Chiquinho, o Jajá, o Diego Rocha, o pessoal que me conhecia, né? E realmente eu né, tive um tempo pensando, fiquei em dúvidas, né? Por ser tão de repente, né? Eu ainda muito jovem. Então, mas graças a Deus eu aceitei o desafio e fui para lá para São Borja, foi muito bom. A gente fez um grande trabalho naquela Copa, né? Na Copinha em 2019. Eu cheguei depois da terceira rodada, a gente perdeu apenas um jogo, né, para o Pelotas naquela Sim. competição. E se o Pelotas naquele momento optasse pela Copa do Brasil, a vaga da Série D do Brasileiro seria do São Borja, né, naquele momento, e o Pelotas optou por jogar. Então foi um grande trabalho já, né, meu primeiro, com certeza com a ajuda de toda a direção lá do São Borja, que deu todo o respaldo, principalmente os atletas também, né, que sempre que me receberam muito bem lá, passaram confiança, compraram a ideia e desenvolveram dentro de campo, né, que são os protagonistas principais, né, do sempre. Então, depois daquele trabalho, eu retornei para o Santa Cruz aqui, em 2020, né, já um trabalho, né, para a Segundona Gaúcha, né, onde a gente estava numa pré-temporada de 15 dias, e aí sim, como técnico e o Darley como meu auxiliar, e a gente montou uma comissão técnica e vimos de 2 amistosos. E aí, infelizmente, parou tudo, né, pela pandemia. Sim. E a gente ficou praticamente aí 8, 9 meses sem futebol, né, e as pessoas também sem poder trabalhar. Então, todos sabem aí o que todo mundo passou, né. Então, depois, né, havendo a Copinha, o Santa Cruz optou por jogar e a gente seguiu no comando, né, do clube. E a gente conseguiu montar um elenco, eu acho que a maioria sabe, quase todos sabem, né? A gente conseguiu fazer grandes jogos, nos encontramos, né, naquele momento lá, tudo pelo Inter Santa Maria. Verdade. E tu ainda falou E para eu mim lá depois do jogo, agora eu vou E torcer eu para falava, você. William, porque eu sabia que ia ser a minha última participação na Rádio Membuí, né? Porque depois eu Sim, saí e eu já sabia. E eu só falava assim, pelo amor de Deus, eu só quero que o Inter conquiste alguma coisa para eu poder sair. Aí veio o Santa Cruz e merecidamente fez 2 partidas assim de tirar o chapéu.
E não é à toa que vocês foram campeões da Copinha, né? Aquele ano ali, os jogadores muito tempo parados, né? E a gente não teve tempo de pré-temporada, foi tudo muito corrido, teve que pular etapas, né? E a gente conseguiu construir um time que foi crescendo ao longo da competição, né? Verdade. E eu acho que isso foi diferencial do Santa Cruz naquele momento, e a gente conseguiu crescer nos momentos certos, reverter resultados difíceis, né? Como foi do Inter Santa Maria, a gente acabou perdendo 1-0 em casa, né, o jogo, e conseguimos vencer lá e depois passar nos pênaltis, né? Então, acho que foi um título muito importante, né, para minha carreira, para o clube, para todos os jogadores. A gente marcou o nome na história. Ganhamos uma vaga para a Copa do Brasil, que foi fundamental também para o outro ano, né? O ano passado, para o Santa Cruz. Eu acho que restaurou a confiança dos dirigentes no clube, da Com torcida. certeza. Acho que então foi de suma importância, né, esse primeiro título lá do clube. E a gente fica feliz por ter marcado, né, ter feito parte disso tudo, juntamente aí com. Eu sempre coloco que ninguém faz nada sozinho, né? Então, com certeza tem o dedo de muita gente, né? Até chegar ali dentro do campo, para os jogadores Com certeza. desenvolverem o seu melhor, né? Então a gente sabe disso e a direção do Santa Cruz, né, como tem sido, deu o respaldo necessário, fundamental. Os atletas conseguiram dentro de campo, né, comprar a ideia. A gente fez grandes jogos, grandes enfrentamentos, né, contra equipes aí que eram mais favoritas, né? O próprio Inter Santa Maria, com outro investimento bem maior, depois do São José, né, numa Série C do Brasileiro, do Campeonato Gaúcho. Então, foi um título aí que ficou para a história e com certeza nos deu muita confiança para o outro ano para alcançar o objetivo principal, que era retornar para a divisão de acesso. E quando eu falo que, por exemplo, tu tem a cara do Santa Cruz, eu acho que a ascensão do teu trabalho, né, William, realmente foi ali, logo no início, na verdade, tu teve só uma crescente dentro de técnico, né, desde o São Borja, aí Santa Cruz, aí tu teve uma passagem pelo Guarani de Venâncio, aí depois tu voltou para o Santa Cruz, mas o que a gente percebia, e eu falava isso, e até conversando contigo e conversando com o Thiago Reck também, do Santa Cruz, era bonito de ver o Santa Cruz em campo. Por quê? Porque era um time que tu falaste, como tu bem falaste, dentro das outras equipes que estavam disputando a Copinha, o investimento ele era menor, né? Vinha numa questão de terceirona gaúcha, de buscar realmente de novo uma divisão de acesso, né? Crescer. Um time que foi montado, não às pressas, mas da forma que deu para montar. Mas era bacana de ver que vocês colocavam, eu sempre falava isso, era raça dentro de campo. O pessoal que estava lá, os jogadores, a tua comissão, as pessoas que trabalhavam ali no Santa Cruz, não sei se todos ainda estão ainda, mas a gente percebia que era vestir a camisa mesmo. Que mesmo que ninguém acreditasse que vocês poderiam passar de fase, poderiam conquistar uma copinha, uma vaga para a Copa do Brasil, vocês acreditavam. E isso foi demonstrado dentro de campo. Não, com certeza, Angélico, o futebol, né, em todos os níveis aí, o fator psicológico, né, o fator da confiança é fundamental, né? Então, afora a ideia de jogo, né, os conceitos que a gente tinha bem claro, né, a equipe encaixou numa forma de jogar e foi construindo, né, algumas situações ao longo da caminhada, como é normal, né? E a gente conseguiu achar uma forma perfeita para marcar e também quando, né, a equipe sabia, né, o que fazer sem a bola e com a bola. Sim. Isso é um equilíbrio que todo treinador espera, né, numa equipe. Então a gente conseguiu fazer isso, né? Os atletas, né, conseguiram desempenhar o papel fundamental dentro do campo, né? Como sempre coloco, comprar a ideia e acreditaram. Então acho que foi um título, né? O primeiro, importantíssimo, né? Como tu colocou bem, os atletas também vinham de um longo tempo, né, de inatividade, então isso tudo também ajudou, né? Exatamente. Tava todo mundo louco para jogar, louco para estar trabalhando, né? E eu acho que serviu esse momento dessa competição de muito aprendizado, né, para todos, né? Eu, né, particularmente, claro que a gente aprende todo dia, né? Então, essa Sim. competição. Peraí. William, travou. Peraí, já vai voltar. Deu só um. Deu, agora acho que voltou. Voltou.
Agora deu. Tá. Deu, agora deu. Não, com certeza essa competição aí me ajudou muito, né? Me ajudou muito a ser o técnico que eu tô me tornando hoje. Claro que todo dia a gente procura evoluir, crescer, aprender, né? Todos os dias. Então, essa competição aí foi muito importante. Até para. Sempre tem aquelas situações, né? Daqui a pouco, né? Como foi de jogador, né? No meu tempo. Por meu pai Sim. também ter sido, né? Daqui a pouco sempre falou, é porque é filho do Beto. Então também tirou vamos dizer assim, esse peso das minhas costas, né? E a gente Tu tá conseguiu. fazendo a tua história, né, William? É, É isso, tu tá trilhando o teu caminho, a tua história. Claro que não tem como não associar, né, sim, com o teu pai. E pelo trabalho, obviamente, que ele fez, um grande trabalho como treinador no Rio Grande do Sul. E que bom que tu tem um exemplo, né, que tu tem esse exemplo. Mas tu tá trilhando o teu caminho. Tu tá sendo hoje reconhecido pelo trabalho do William Campos, né? Eu acho que lá, isso para um treinador, e principalmente tu que, como tu disse, tinha esse peso, é muito importante, né, para a carreira. sim, sim. Não, e ainda mais pelo trabalho todo que o pai fez, né? Pelos títulos, pelos Exato. sucessos. Então, a responsabilidade é sempre muito grande, né? Carregar esse campus aí, né? Sempre é lembrado e eu também gosto dessa comparação, não digo comparação, mas gosto dessa lembrança, né? Porque acho que nem é comparar, né? Eu acho que é incomparável tudo que o Não pai é nem conseguiu fazer. comparar, mas é aquilo, né? É o filho do Beto, né? É o filho do É, Beto. sim, sim. E um título gaúcho lá com o Novo Hamburgo, né? Não só na imagem, né? Na figura do treinador, mas de todos lá que estiveram lá naquele momento. Foi um momento histórico, né? Um momento que é difícil de acontecer, né? A gente está Verdade. vendo esse ano aí o Brasil e o Ipiranga tentando, né? Repetir, mas já não vai ser igual porque o Novo Hamburgo naquele momento passou pelo Grêmio numa semifinal e depois enfrentou o Exatamente. Inter. Então, com certeza, muito mais difícil. Eu sigo fazendo meu trabalho, buscando sempre evoluir, que é o que a gente, né, trabalha para isso, e também procurando fazer bons trabalhos, né? Porque a gente sabe que o futebol lhe cobra isso, né? Então, o futebol é resultado, é vitórias, o futebol tem memória curta, né? Então a gente trabalha muito todo dia para poder seguir vencendo, que a gente sabe que é muito difícil, não é fácil. São muitas equipes, né, querendo, buscando, né, seu espaço, buscando a mesma coisa. Muitos treinadores competentes, né? Aqui no nosso estado sempre saem muitos bons treinadores, a gente sabe disso. Então a gente procura sempre tá evoluindo, crescendo, estudando, porque a gente sabe que é muito difícil seguir vencendo. Então a gente procura estar nesse caminho aí para seguir essa carreira aí que é tão difícil. É verdade. E tem muita gente participando, e como eu falei, isso aqui, né? Se tem alguma pergunta para o William, enfim, também pode mandar por aqui. Preparador Silvio Rogério, excelente profissional, grande pessoa, mandando recado aqui. A Caroline também, eu não sei se é o seu nome certo. Caroline Kipuf, Kine Pop, fala. minha cunhada. Isso, então. Ah, então, olha aí, Beijão para ela. excelente profissional, tem muito amor no que faz, nada melhor do que ela para falar isso, né, William? O Isso com Silvio, o certeza. Silvio aí foi meu preparador físico no São Paulo, na passagem que eu tive agora na divisão de acesso, depois que eu saí do Guarani, a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá, classificar a equipe. O Silvio é um grande profissional, tá lá no Grêmio Bagé agora. Olha Um aí, o abração para ele. Thiaguinho Risati também foi teu atleta aí no Santa Cruz. Abraço, Angélico, e para o Mister. Olha aí, palminhas, palminhas, diz o Thiaguinho aí. Que legal, a Abraço, gente pode Tiaguinho. ver, tem muito recado. Bom, depois eu vou lendo devagarinho. E o William, tu falou algo interessante, e a gente que acompanha um pouco o futebol do interior, a gente sabe que não é fácil, né? Um trabalho de tanto de diretoria como de atletas, principalmente de comissão técnica, né, de treinador, porque luta com dificuldade financeira e também, desculpa, e também com a questão do calendário, né, que a gente sabe que é complicado. Como é para ti isso, William? Passar por isso, tu que tá começando, que tá criando tua carreira, que já tem conquistas na tua história, mas enfrentar principalmente essas dificuldades dentro de uma equipe, de um clube
que está sim em ascensão, porque o Santa Cruz vem conquistando muita coisa, para justamente nesse ano, depois de pandemia, depois de todas as dificuldades, buscar uma vaga para a Série A do Campeonato Gaúcho. Não, com certeza, Angélica, o futebol do interior aí, depois ainda mais, né, da pandemia, com certeza atingiu bastante, né? A gente sabe das dificuldades dos clubes, sabe como é difícil, né? Hoje, eu estando no Santa Cruz, né, por praticamente aí 3 anos, né? Pouco mais já, quase. A gente sabe da realidade do clube e também por onde passei aí no Guarani de Venâncio, lá no São Borja, depois lá no São Paulo também. Então, são tudo meio parecidos, né? As situações Sim. e as dificuldades, né? São tremendas, mas a gente tem que tirar o chapéu para todos esses diretores aí, né? Que fazem o futebol, né? Que acreditam, que muitas vezes, né? Deixam de estar no seu trabalho para estar ali dentro, né? No dia a dia, muitas vezes tirando dinheiro do próprio bolso, né? Para dar um respaldo ali para o trabalho. Então, eu acho que, apesar de todas as dificuldades, né, eu acho que o futebol interior está vivo, né? O futebol interior acho que precisa, com certeza, evoluir muitas coisas, melhorar, mas acredito que com o tempo a gente espera que isso pode acontecer. Eu procuro sempre olhar para as oportunidades, né? Não para as dificuldades. Eu acho que as dificuldades já fazem parte, né? E a gente, como aqui no Santa Cruz, né? Depois de uma dificuldade tremenda que a gente teve, o clube, né, como a gente sempre comenta aqui, o clube chegou no fundo do poço, né? Numa terceira divisão, com dificuldades financeiras, né? E conseguiu se reerguer aí, né? Acho que não alcançou ainda o objetivo final do clube. A gente não sabe quando isso vai acontecer, espero que logo, né? A gente trabalha muito para isso, mas já é um passo muito importante, né? Do Santa Cruz vem dando, né? A nível de estrutura, de competições, de títulos. Então, a gente vê o futebol interior, outros clubes também, né? Fazendo isso, clubes muito organizados, né? O próprio Glória agora com essa classificação aí na Copa do Brasil, né? Que com certeza vai ajudar muito a Exato. evoluir. Eu acho que isso motiva, né? Motiva os outros clubes também, como o título do Santa Cruz motivou, né? Porque os clubes viram, né, que é possível, né? Não é Exato. porque é um clube da terceira, da divisão de acesso, que não vai ser possível vencer por enfrentar tradicionais clubes, como sempre, né, acontece, principalmente na Copinha, que sempre tem um São José, sempre tem um Aimoré, às vezes o Caxias, né, equipes da Série A, que com certeza tem outro investimento. Mas o futebol tem demonstrado isso, né, nos últimos anos aí, com essa conquista do Santa Cruz, lá agora com a do Glória também. E eu acho que isso motiva, isso é bom para todos nós profissionais, né, que dependem disso, né? Porque sempre, né, eu sempre falo, sempre tem muitos bons profissionais, né, no nosso interior que precisam de uma oportunidade, precisam de um respaldo, de uma mínima estrutura, né? Os profissionais aí fazem muito, né? A gente sempre brinca que a gente precisa sempre ter um plano B, né? Um plano C, um plano, e CD. porque muitas vezes, né, acontecem situações aí que com certeza em times grandes não acontecem, mas isso também é muito válido, né, para o crescimento, né, dos profissionais, né? Eu posso falar por mim sobre isso. E com certeza o interior aí é muito forte e a gente espera que cada vez mais aí possa estar melhorando, evoluindo, que os empresários aí, né, possam estar ajudando, né, os seus clubes locais aí, possam, né, o torcedor possa se associar, ajudar seu clube. Com certeza vai fortalecendo todo o nosso futebol aí, que é muito importante. E William, tu tá aí, né, à frente do Santa Cruz, como eu disse, daqui a pouquinho vem a divisão de acesso e é a busca por aquelas tão sonhadas 2 vagas para a Série A do Campeonato Gaúcho. Como trabalhar, né? Tu que já, como eu disse, já passou São Borja, né, Guarani, Santa Cruz, a gente sabe que o objetivo da equipe, do clube, por entrar, por competir na divisão de acesso, é buscar uma dessas vagas. Mas o que fazer, William, para não acontecer que nem esse ano, União Frederiquense e Guarani de Bagé, que subiram e no outro ano desceram? O clube tem que estar muito bem preparado para isso, para que realmente não seja aquela equipe ioiô que desce, sobe, desce, sobe? Não, com certeza, Angélica. Eu acho que esse ano também foi um ano um pouco atípico, porque a divisão de acesso terminou lá já quase, né, em dezembro, né?
Sim. É, uma E divisão de acesso no segundo semestre, né? Fazia tempo que a gente não isso. via isso E também, se né? teve, se teve pouco tempo, né, para esses clubes também se planejarem, né, de construir um plantel, de reestruturar, né? A gente viu o União lá correndo, né, contra o tempo lá para botar a iluminação, para melhorar o estádio, coisa que se fosse tivesse acontecido daqui a pouco, né, como vai ser esse ano, né, a divisão de acesso, se teria mais tempo, né? Até para planejar, né, para para construir um plantel. A gente sabe que são duas competições aí diferentes, né, um acesso para uma Série A. E às vezes são situações de escolhas, né, de momentos, são diversas situações que a gente também não estando no convívio lá, né, no dia a dia, a gente, né, acaba falando de fora, né, dando uma Sim, opinião, às sim. vezes de fora, né, do que a gente sabe e vê. Mas eu acho que essa situação aí de pouco tempo, né, de planejamento atrapalhou bastante. Eu acho que fez muita diferença, porque as outras equipes aí já vinham com elencos montados, né? E a gente viu isso, né, principalmente no início da competição, aí, que praticamente as duas equipes sofreram bastante. E são situações que a gente sabe, né? Qualquer competição também, o Gauchão é uma competição muito difícil, onde se tu arrancar mal, né, já fica complicado, já fica difícil de correr atrás. Então, é um torneio, né, É um torneio. onde acho que as primeiras rodadas ali são fundamentais para a sequência da competição. Então, mas eu acredito que foi muito também, né, pelo pouco tempo que essas equipes tiveram para se preparar, porque a gente sabe que é uma outra competição, né, é um outro nível, né, de competitividade. Então, eu acredito que foi muito em cima disso. É, e não precisa ir muito longe, né, William? Por exemplo, aqui a gente viu também um Juventude que tá jogando Série A do brasileiro e por pouco não rebaixa, né? Não cai, não vai para a divisão de acesso. Também não teve pré-temporada, o elenco veio, não teve amistoso, né? Praticamente começou jogando sem a equipe nem ter nada. Então, realmente, se isso é um problema e acaba sendo uma dificuldade para um time de Série A de brasileiro, imagine o que sobra para as equipes do interior que jogam divisão de acesso, enfim, só tem essa competição. É complicado, né? É difícil. É difícil, né? O próprio Juventude, né, patinou bastante, né, no início, muito porque tu falou, não teve pré-temporada, teve que pular etapas, né, já entrou direto na competição. Vejo muito o Juventude naquele primeiro jogo contra o Inter, que fez um grande primeiro tempo, onde poderia ter feito, né, aberto o placar, daqui a pouco faz 1-2 que criou, né, chance, ganha aquele jogo ali, já daqui a pouco muda, né, para a sequência da competição, Exato. já dá confiança para o elenco, aí acabou, né, que fez um bom primeiro tempo, segundo tempo abaixo, muito pela parte física, né, que a gente sabe que é normal, e aí acabou perdendo ali, já muda tudo, né, então o próprio, né, Guarani de Bagé, que eu pude acompanhar a primeira rodada lá contra o São José, também fez um grande jogo e acabou perdendo, né? Eu acho que merecia lá pelo menos um empate naquela partida. E é um jogo, são os detalhes, né, que fazem a diferença. Daqui a São os pouco, detalhes. se tivesse feito um ponto lá, já vem o jogo em casa não tão apertado, né? Não tanto na obrigação de vencer. Então, a competição curta, assim, são os detalhezinhos que fazem a diferença. E claro que o torcedor, às vezes, né, não pensa dessa forma, mas a gente que está aí no meio e conhece, sabe que essas situações aí, esses mínimos detalhes aí, principalmente no início aí, faz a diferença. É, não adianta, o torcedor é passivo, né, William? Não, né, quer resultado, quer os 3 pontos e é a parte dele também, né? Tem muita gente participando. O Alessandro Molinos, abraço de São Borja, que está aqui acompanhando. O professor Rafael Dias, lá de Santa Maria, também aqui acompanhando. Tinha mais recado. Cleia, eu acho que é Cleia Bastos de Matos, algo assim, baita profissional. Tenho certeza que o sucesso virás. Tinha mais recado, o Gustavo Correia também mandou. Eu não sei, o Washington Show 10, excelente profissional, grande abraço, professor, né? Que os jogadores eles botam, né? Esses nomes de jeito não sabe muito. O Diego Sarasol, admiro muito como pessoa e profissional, também mandando. O Tarcísio Silveira, gente, quantos? Tem vários, 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 que legal. Reconhecimento, né? Até mesmo. O Jefferson também mandou. Vamos, sou teu fã, cara. Nós torcedores
Anilado, somos gratos por sua família e seu pai. Ah, que legal, que legal. E é isso, né, William? Até mesmo tu, que é um deu, voltou. O próprio, Voltou? o próprio São Borja, que quando liga aqui dá um. Mas já desviei. Um grande. Como o próprio São Borja, tu treinou aí, tu comandou já já, Chiquinho, como tu citou, Diego Rocha, que são atletas que são assim, ó, são aqueles caras já conhecidos na divisão de acesso, que conquistaram muita coisa no futebol do interior, tem muita cancha. E tu tava chegando novo, né? E mesmo assim, né? O legal da gente falar isso, e isso também passou depois pro Santa Cruz, obviamente, o respeito, a admiração pelo teu trabalho, e eles realmente acreditaram no teu trabalho, né? E tu comandou uma equipe aí com vários atletas que já tem muita cancha, muita estrada, né, William? Sim, sim, sim. Não, e principalmente no início lá, a participação desses jogadores aí foi, com certeza ajudou muito, né? Por eu já ter uma relação, né? Alguns já tinham jogado juntos, né? Outros eu conhecia desde pequeno, né? O próprio Jajá, o próprio Diego Rocha, né? Então, com certeza, essa ligação aí facilita e ajuda muito, né? E com certeza me ajudaram muito lá no início. E eu sempre tive uma boa relação, assim, com os atletas, né? E também, independente de idade, né? Os caras mais experientes, mais novos, né? Eu sempre procurei tratar todos da mesma forma. Eu acho que isso é importante, né? Todos têm o mesmo peso, né? Para mim, dentro do grupo. E a gente procura, né, trabalhar muito assim no dia a dia. Né? Os jogadores com certeza vão vendo, né, a característica do treinador, né, essas colocações, o seu perfil, né, de trabalho. Eu sempre procurei, claro, isso e situações, né, extra-campo, né, quem tivesse o melhor ali dentro né, do dia a dia, nos treinamentos, nos jogos, iriam jogar, né, até porque a gente sempre sabe que sempre fala que sempre início assim de pré-temporada, né, fica todo mundo muito feliz, começa a ter que escolher, né, os 11 ali para iniciar, já o pessoal que fica um pouco Sim. fora já fica, né, às vezes um pouco chateado, né, que é normal e é natural isso, né, mas isso faz parte, né, da vida de um técnico, então acho que é importante de deixar bem claro os jogadores, né, verem coerência, né, nas ações, nas escolhas, né, no trabalho do dia a dia. Eu acho que isso no dia a dia a gente consegue construir, né? E os jogadores com certeza vão vendo isso. Então, né, tive poucos problemas, né, nessa caminhada aí durante, né, esse tempo que eu tô como técnico, até porque sempre procurei ser o mais correto possível. E eu acho que isso com certeza faz a diferença, né? Com Não, certeza. não foi só isso, mas com certeza também esses 12 anos que eu tive dentro de um vestiário, né? E fora o que eu já vinha acompanhando com o meu pai, né? Como atleta, ele também, eu já acompanhando, tive esse privilégio, né? De acompanhá-lo como atleta, depois ele já como treinador, eu ainda jogando, e eu tinha esses dois feedbacks, né? De jogador e Sim, de comissão, né? A gente sempre trocando ideias e eu procurando sempre saber, né? E ele me preparando muito para isso. Hoje eu vejo, né? Com esses olhos. Então, acho que isso também me ajuda muito, né? Me ajuda muito no dia a dia. Eu converso com muitos treinadores que não tiveram essa oportunidade, né, de estar jogando, de conviver num vestiário, que nenhum curso isso, né, dá para a gente, né? Então, acho que é só com a vivência. Eu já pude ter isso antes. Mas eu sempre falo que também não é só, né, por ter jogado, por ter estado ali. A gente sempre é muito diferente, né? É muito diferente ser um jogador, de vir para uma comissão, é diferente do ser um auxiliar, de ser um técnico, que tem que tomar as com decisões certeza. ali no dia a dia, enfim. Então, acho que a gente precisa se preparar muito para fazer isso, né? Não é qualquer um aí que pode fazer, né? Isso é bem claro. Mas com certeza essa vivência toda, né? Apesar da pouca idade, né? A gente está no futebol aí, eu digo, sempre brinco desde que eu nasci. E isso com certeza me ajuda muito nesse dia a dia aí, que é fundamental, né? Não é só os 90 minutos lá. A semana, né, ela é fundamental, é importantíssima, né? De trabalho, de concentração, né? Daqui a pouco de ter um feeling ali no dia, Verdade.
num dia, né, uma situação daqui a pouco de o pessoal está cansado, a gente, né, diminui a parte do treino, ou daqui a pouco o pessoal está bem, a gente aumenta um pouquinho mais. Então, são situações que o dia a dia vai dando e com certeza isso ajuda muito. Deu. Vai voltar, deu. Qual foi o momento mais difícil para ti? Assim, foi o início, foi aquilo do começo do trabalho, de tu ainda ter certeza se era realmente aquilo? Qual foi até agora, assim? Qual foi o momento mais difícil para ti dentro da tua carreira e dessa trajetória como treinador? Eu acho que tem algumas situações, sim, de dificuldade, né, que é normal. Né? Tem outras um pouco mais, outras um pouco menos, dependendo da situação. Acho que são tudo aprendizados, né, que a gente vai tendo, né, vivências, e isso ajuda muito. Com certeza o início lá sempre a gente na desconfiança, né, por não saber, né, realmente o que poderia acontecer, né? A gente sempre um início, né, uma mudança é sempre mais difícil, né? A gente sabe Sim, né, em qualquer momento, né? São escolhas que a gente acaba fazendo. Né? E eu sabia que aquele momento que eu estava tomando essa escolha seria difícil eu retornar depois se desse algo errado daqui a pouco para ser um auxiliar de novo, ou enfim, daqui a pouco teria que recomeçar, né? Lá numa escolinha, e são todas situações que a gente acaba pensando, né? E o sim. treinador é muito cobrado, né, por resultados. E, como eu falei antes, né, a gente, principalmente naquele primeiro trabalho ali, a desconfiança de carregar o sobrenome, né, do meu pai e o trabalho todo junto. Então foi com certeza muito difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu, como falei antes, fazer uma grande campanha. Depois também aqui no Santa Cruz, né, a gente, apesar do pouco investimento, nos dois momentos, né, na copinha lá, a gente sabia que o dinheiro que tinha ali do clube naquele momento foi jogado, né, como a gente sempre fala, foi posto à prova, né, tudo que o clube tinha ali naquele momento, né, foi tudo gasto, e a gente sabendo disso tudo, né, antes dos jogos decisivos ali, a gente acaba não dormindo, né, faz parte, Ai, meu Deus. faz parte disso, né, depois também como na terceirona, lá no jogo decisivo, né? A gente acaba pensando, né? Sabe da Claro. responsabilidade que é. Como nós colocamos, é sempre dois só, né? Que alcançam o objetivo. E a gente tinha, né, a equipe do Samborja pela frente, que era uma grande equipe naquele momento, fez dois grandes jogos, e a gente acaba pensando se, né, se desse errado, né? Como ruim seria, né, para o clube, enfim, para todos nós profissionais. Então, foram duas situações aí que a gente, né, três, vamos dizer assim. Três. E depois no Guarani também foi minha primeira experiência, vamos dizer assim, que eu fui demitido, né, do clube. Então, a primeira vez a gente nunca esquece, né? Ah, mas faz parte, né, William? Claro, Futebol é claro. isso, né? Faz parte. Um amigo meu até brincou comigo, também estava só acostumado a ganhar, e agora é bom É só perder, né? ganhar e ser É. contratado e queremos o William e o William. Uhum. E a gente viu, aprendi muitas situações ali, a gente chega de uma forma, né? Vamos dizer E assim. o William e tu passou, tu era o técnico do Guarani de Venâncio, quando deu toda aquela confusão do atleta, foi contra o São Paulo de Rio Grande, não foi? Na divisão de acesso. Então tu também teve que comandar isso, né? Que foi pro hospital, que foi um monte de confusão que deu né, da agressão ao árbitro, enfim, que repercutiu muito. E tu tava no comando do Guarani de Venâncio, né? Eu estava no São Paulo já nesse momento. Tu Estava tava no no São São Paulo. Paulo, verdade, tu Isso. tava no São Paulo. Sim, sim. Foi uma situação, né? Um aprendizado também, com certeza, por tudo que aconteceu naquele dia ali. Infelizmente, o William perdeu a cabeça, né, naquele momento, né? Acho que eu não o julgo, né? Ele sabe o que ele fez, né? Fez errado, mas acho que também eu nunca, né, falei sobre esse momento, mas até foi legal tu lembrar. Acho que é muito fácil hoje, né, as pessoas apontarem o dedo, julgarem, né, o ser humano, e todo mundo acaba virando as costas, né? E afora o profissional ali é um ser humano, é um pai de família, é um amigo, é um filho, né?
é um irmão, então com certeza o William sabe que errou e está pagando por isso, né? Mas também a gente sabe que não basta só, né, apontar o dedo e julgar, a gente também tem que ajudar a estender a mão, né, tentar ajudá-lo, né, de alguma forma, né, para que ele consiga evoluir como ser humano, né, que sirva como exemplo, que outros não façam isso, para que né, o futebol, né, principalmente nosso aqui, que não se tenha mais esses lances aí, né, infelizmente, como aconteceu. Dentro do campo ali foi uma situação bem diferente, né? E por tudo que se criou, depois a gente, né, tendo que ficar lá, né, para jogar o outro dia com um a menos, para Exato. recomeçar o jogo. Os Sem atletas também cabeça, todos, né, William? Não tinha nem é, clima mais, nem situação para isso, né? e a gente foi dormir praticamente 4, 5 da manhã naquele dia, né? Alguns nem dormiram e a gente teve que jogar o outro dia. Os jogadores fizeram um Sim, grande jogo, né? A gente, né, naquele dia quase empatou o jogo com um a menos, né? O verdade. Guarani, eu, né, tiro o chapéu para os jogadores, né? Aquilo vai ficar marcado para mim, com certeza na minha carreira, pelos jogadores ali, né? Por todos terem superado todos juntos, né? Aquela situação. Então, né? Mas eu, como falei, não aponto o dedo para o Willian, desejo sorte para ele, que ele possa assim pagar aí pelo que ele fez, mas que a gente também não só aponte o dedo, que tente ajudar, né? Que ele, se ele quiser que ele possa ter outras oportunidades, né? Que possa ter outras oportunidades daqui a pouco fora do futebol aí, porque pelo pouco que eu conheci ele lá no dia a dia, nunca tive problema nenhum. E foi sempre um cara que né, a gente sempre conversou também, então acho que foi, né, uma situação aí que ficou marcado negativamente, mas que ele merece, né, uma outra chance aí para seguir a vida. E é bem importante isso até, William, que tu trouxe até para a vida da gente, né? É que é muito fácil julgar, né? O ser humano, ele tem isso e às vezes até meio inconsciente, né? A gente acaba julgando inconscientemente. Mas é isso que tu trouxe, além de atleta, ele é um ser humano, né? Ele é filho, enfim, ele tem a vida dele, a gente não sabe até mesmo os problemas que as pessoas enfrentam, né? Claro, o torcedor é aquilo que eu disse, é dentro de campo, é jogar, é isso e é. Mas existe um ser humano fora isso. Às vezes a gente também não tá num dia bom, né? E acontece alguma coisa, a gente explode e a nossa cabeça tá a mil e tudo vem meio junto e às vezes acontece, né? E claro que toda nossa atitude, toda ação tem uma reação, né? Isso. Tudo que a gente faz, a gente acaba tendo que pagar por alguma atitude nossa. Mas é bem isso que tu falaste, é importante frisar isso, porque eu lembro que quando aconteceu isso, eu lembro que eu fui falar contigo de noite, né? Eu disse, ô William, o que que aconteceu? Bah, o que deu aí e tal? E eu fiz um post até sobre isso e eu falei, e até eu coloquei uma enquete, o que que esse atleta merece, né? E claro, no calor ali até a gente acaba fazendo um pré-julgamento da pessoa, né? E claro, o William também tinha, o William, atleta, também já tinha um histórico de cabeça esquentada, né? Em outros clubes, e aí tudo vem trazendo. Mas na verdade a gente não nem imagina o que se passa na vida da pessoa fora de campo, né? E eu acho que isso serve uma lição para a vida, que não é se julgar, e sim tentar ajudar e que cada um pague pelo que faz, mas não venha a nós esse julgamento, né? Que se tenha, né, uma outra chance, que se tenha ajuda, né? Não só esse caso do William, mas outras situações que também Exato, mas acontecem, né? exato, exato, No futebol exato. tem muito nessas essas situações e eu procuro sempre ajudar, né? Também a gente procura separar sempre, né? O lado ali, treinador de cobrança, com esse lado humano, né? Porque, como tu colocou, diversas vezes aí os atletas estão longe da família, principalmente aqui, né? Nossa realidade, né? Longe dos filhos, muitas vezes, longe da esposa, da namorada, às vezes estão com problema, né? Na família, né? Algumas situações de doença, isso tudo no dia a dia ali, com certeza atrapalha, né? Às vezes o desenvolvimento ali do atleta no dia, daqui a pouco o cara tá desligado, tá pensando em outras coisas. Eu sempre procuro, Exato. né, entender, saber, deixo, né, essa porta aberta sempre para os atletas de chegarem e conversarem, não só comigo, mas com toda a comissão. Eu procuro sempre, né, trabalhar esse lado aí, porque a gente sabe que não são máquinas, né?
que são Sim, seres humanos como exato. a gente, né? Que tem sentimentos, que tem dias bons, ruins, né? Que tem, às vezes, atitudes erradas que acabam sendo julgados e atrapalhando muitas vezes, né? Muitas carreiras, a gente, né, viu diversos exemplos sobre isso. Mas é um assunto aí que a gente, né, com certeza demoraria aí bastante tempo para conversar, para relatar, mas são assuntos que tem que ser falado, né, quando possível. Até também, claro que não é tirar a responsabilidade nem nada, mas muitas vezes também o atleta está num jogo, acaba errando, né, o torcedor xinga, que é normal, né, faz parte do jogo, mas não se sabe o que se tem por trás, né? Então às vezes, E né? uma coisa, né, William, que é importante, desculpa te interromper, mas é bem nesse sentido, e é que nem tu falou, não é justificar nada, porque tem atitudes, né, que não são justificáveis, mas enfim, só para contextualizar, grandes clubes têm um apoio psicológico, né? Às vezes tu não tá bem, o atleta tem uma psicóloga que pode conversar, não é a realidade do interior. Não é a realidade que infelizmente a gente tem. Então, nós pessoas, às vezes a gente tá, por exemplo, eu sempre falo isso, até trazer não tem nada a ver, mas enfim, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia na vida, porque é algo que vai te ajudar muito, vai abrir tua mente, vai, enfim, eu sempre digo terapia é vida, tem que fazer terapia. E às vezes, né, a realidade não permite isso. Então, realmente tem todo esse processo que fica lá atrás, que não se dá muita importância, mas que no resultado final tem influência sim, né? Com certeza, com certeza. Isso tudo, como a gente fala que são detalhes dentro do campo, são detalhes também fora dele, principalmente Exato. voltado ao futebol, né? Mas com certeza nas empresas também, em outros segmentos, né? Tenho certeza disso. Então, eu sempre tenho procurado também ter uma atenção para esse lado aí, que com certeza faz a diferença. O treinador acaba sendo um pouco psicólogo, É, né? Acho que vem por isso também. sim, sim. Não, com certeza, né? Com certeza. Já fiz várias vezes esse papel e a gente fica feliz, né? Também por poder ajudar. Acho que isso também é um papel importante nessa essa troca, né? Essa ajuda, às vezes só escutar, né? O que o outro tem para te Exato. dizer. E acho que isso também faz muito parte da gestão de grupo e isso é fundamental no futebol. Vejo como fundamental essa gestão aí de dia a dia, de relacionamentos, né? A gente saber, e com certeza isso também com o tempo, principalmente no futebol, ajuda, né? Porque tu vai conhecendo um ou outro, né? Vai sabendo já a forma de abordar um ou outro jogador que são diferentes, né? Então, cada atleta tem suas personalidades, né? Suas particularidades. Então, claro que a gente, às vezes, não, né? Voltando aqui para o interior, a gente não tem muito tempo, né? Em cima Exato. disso, por isso que muitas vezes a gente acaba, né, com certeza, trazendo, né, sempre uma base que já conheça o trabalho, já conheça, a gente já conhece, né, o atleta, né, e também a pessoa, né, e isso com certeza contribui muito, porque a gente não se tem muito tempo, às vezes, né, para se conhecer, para trabalhar, e a cobrança por resultado já É começa, né, imediato, né? imediato, desde o primeiro dia. Então, acho que isso são situações aí que são importantes e com certeza faz a diferença. É verdade. Tem muita gente participando, que legal, que legal. A gente fica muito feliz. É para isso que é essa divulgação, é isso que a gente busca aqui. PH Conze, boa professor. O Toqueto também entrou, Guilherme Toqueto, Roberto Cardoso, boa noite aqui participando. Nossa, tem muita gente. Ao Cogra, eu não sei, né? Porque os nomes não são muito, mas bateu palminha, enfim. Tiel, grande professor, sabe muito, meu amigo William Campos, sucesso. Nossa, tem muita coisa aqui. Schneider, grande professor William Campos, parabéns e baita entrevista. Mas tem muito, muito, eu não vou dar conta aqui. Tem mais, enfim, mais aqui participação. E William, até nesse sentido, agora que tu já trouxe isso, né? Como é que tá a preparação do Santa Cruz para a divisão de acesso? Elenco já formado, tu já tá com a tua equipe, deve vir mais alguém, enfim, já tem amistosos marcados. Como é que tá essa preparação aí para a divisão de acesso? A preparação tá muito boa, a gente tá bem feliz, né, com o desenvolvimento do trabalho até aqui. A gente, né, teve duas situações aí, dois momentos, né, vamos dizer assim. A gente começou com 11, 12 atletas, né, o pessoal que não estava atuando já há mais tempo, né,
e a gente, né, teve que fazer um outro tipo de trabalho com esses atletas, né? Então, né, tivemos que montar, né, planejamentos, né, em cima disso. E com o decorrer da pré-temporada foram né, se juntando a nós aí alguns jogadores, uns né, vieram antes, né, que estavam jogando os estaduais aí, que estavam vinculados ao clube. Outros foram chegando, né, durante né, os outros dias aí. Hoje a gente já está praticamente aí com todo o elenco aí já desde ontem. E então já dá né, para procurar trabalhar já com o grupo todo. Esses atletas que vieram né, de uma competição já com nível de competição, com nível de competitividade já diferente dos que estavam aqui, né? Sim. Mas também com um nível de força um pouco abaixo, porque também o atleta só jogando acaba não treinando muito e acaba também perdendo né, um pouco do nível de força. E a gente procurou trabalhar isso, né, juntamente aí com o professor Gustavo, aí, que está acompanhando também, que está fazendo um grande trabalho aí, Gustavo Correia, juntamente com toda a nossa comissão técnica aí. Então, eu acho que a gente também teve um tempo bom aí para planejar, para planejar questão de elenco, né? A gente, por conhecer a competição, sabe, né, do que a gente vai precisar. E eu acho que a gente conseguiu montar um grupo aí bem competitivo, que tem as características da competição. A gente sabe que é importante, né? Jogadores que foram vitoriosos, né, por onde passaram, né, aqui no clube, em outros lugares também. Uma mescla aí de experiência com juventude. E claro que a gente precisa agora, com o decorrer né, dos trabalhos, aí, dos treinamentos, aí, encaixar uma forma de jogar. Os atletas também irem comprando a ideia, irem né, acreditando no que a gente tem passado, no que a gente tem pedido, né? Às vezes vem né, com outras situações de jogo, né? Que é normal, né? Com outros técnicos. Então, Já vai voltar. Voltou. deu. Com certeza, em cima das características né, dos jogadores que a gente né, foi buscar. Estou muito satisfeito com o que eu tenho visto até aqui. Os jogadores têm se empenhado ao máximo, então né, tenho certeza que tem tudo aí para a gente fazer uma grande competição, sabendo da dificuldade que serão né, esses jogos. Já iniciando com um clássico muito difícil, né, contra o Guarani de Venâncio, depois, Exato. depois já São Gabriel, depois em Santa Maria, Pelotas, Lajadense, então São É só Paulo, depois pancada, né? Avenida, só É só pedreira, só pancada. jogos difíceis, é. E a gente precisa, né, pensar jogo a jogo, né, para tentar fazer uma grande arrancada na competição, que a gente sabe que é importante. Temos amistosos aí também muito bons aí pela frente, né? Infelizmente, teríamos um com Juventude Sub-20 sábado passado aí pelo mau tempo acabou não saindo e a gente Eu vi que foi cancelado, verdade. infelizmente não deu para fazer. Mas agora sábado a gente já tem um outro marcado contra o Esportivo. Eu tenho certeza que vai ser um bom teste aí para nós, né? Então, depois vai ter um outro teste lá com o Esportivo também. E a gente está, de repente, aí, pensando em fazer mais um antes da estreia aí com o Guarani no dia 9 ou 10 ainda, que a gente ainda não sabe, né? Não tem a data, né, definida. Mas estou bem satisfeito, estou bem feliz com o trabalho até aqui, com o respaldo da diretoria, né? Por toda a estrutura que o clube tem dado. Acho que o Santa Cruz aí também tem crescido, né, fora do campo. Eu, Deu, voltou. não, como eu estava E o falando, o William, Santa Cruz também tem se reestruturado isso. fora do campo, que é muito importante. Claro que a gente sabe que precisa sempre ir crescendo, evoluindo, mas acho que tá no caminho certo Santa Cruz aí para alcançar os objetivos, né? E claro como eu falei, vai ser uma competição aí dificílima, onde os 14 clubes aí entram, né, 16 clubes, né, entram com força máxima aí, com certeza todos aí têm possibilidade de acesso e a gente precisa trabalhar muito, como a gente vem fazendo aí, para alcançar o objetivo. Verdade. A Graça, mãe do preparador físico que tu falou, Gustavo Correia, também participando aqui. O Vandré também participando.
Tinha mais aqui, eu passei aqui, ó. O Lucas Ribeiro, grande profissional, com certeza ajudará o Santa Cruz a voltar na primeira divisão. E tem vários aqui, o pessoal que entrou, participou, que bateu palminhas, enfim, que está acompanhando. E a gente fica muito feliz, né? William, quero te agradecer, tá? Obrigada mesmo por esse bate-papo, é sempre muito bom conversar contigo. Muito obrigada por sempre aceitar, né, o convite, por estar sempre solícito. Como eu disse, independentemente de onde eu esteja, eu continuo acompanhando o trabalho, principalmente da divisão de acesso, do futebol do interior. Eu acho que junto, né, o futebol do interior, a gente trilhou um caminho muito bonito e eu acho que nós, como imprensa e como jornalistas esportivos, o que a gente puder ajudar para divulgação, para mostrar um pouquinho do futebol do interior, é sempre bem importante. Então, obrigada, William. Sucesso aí no Comando Santa Cruz mais uma vez, né? Que venham mais conquistas nessa tua carreira. Parabéns pelo grande profissional, pela pessoa que tu és. E sucesso é muito pouco daqui para frente. Obrigada, viu? Não, eu que agradeço, né? Foi muito bom estar aqui batendo papo, conversando, né? Falando um pouco da minha trajetória, falando de futebol, acho que é sempre muito bom, né? E eu que agradeço a todos, né? As mensagens aí que a gente recebeu, né? Do pessoal que estava acompanhando, né? Dos amigos, dos familiares, dos torcedores, né? A gente fica feliz aí com todo carinho. Então, com certeza isso demonstra que a gente está no caminho certo, né? E que a gente possa seguir assim, né? Sempre, né? Procurando respeitar sempre a todos, né? Pés no chão, com humildade, trabalhando, né? Procurando evoluir sempre. Foi dessa forma que eu aprendi e eu tenho seguido esse caminho e tem, graças a Deus, dado certo. Então, né? Fica um abraço a todos aí, um abraço especial para ti, que a gente possa outras vezes estar conversando. E, como falei, agradeço aí pelo convite, agradeço por sempre estar divulgando aí o nosso, né, não só o nosso trabalho aqui, mas como os de todos aí, profissionais. E como eu sempre falo, tem grandes profissionais no nosso exterior aí que com certeza merecem Verdade. oportunidades aí. A gente vê cada competição aí como o nível é alto, né? E, né, por muito também pelo trabalho feito, né, no dia a dia dos treinadores e de diretores, enfim, de todo esse staff aí que dá o suporte, né, para os atletas dentro do campo. Então, a gente espera aí que seja mais uma grande divisão de acesso aí que está se aproximando e a gente espera ter sucesso e ser merecedores aí de tudo que a gente, né, venha conquistar aí pela frente. Um grande abraço a todos, uma boa noite e uma ótima semana aí para todo mundo. Verdade, William. Obrigada. Um grande abraço e ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.